Dia! Eu sou Nirvana Marinho, eu sou terapeuta certificada de Body Talk e essa é mais uma palestra, na verdade é a palestra bônus sobre arquétipos e Body Talk. Palestra essa que compõe uma série de palestras chamadas Afetos para Conhecer. Essa série está sendo criada e distribuída, publicada entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, a fim de te convidar para usar e saborear ideias e conceitos presentes em vários campos de saber que convergem no Body Talk. Como essa própria frase acabou de dizer, o Body Talk é mesmo um seio farto de saberes, de campos, de teorias e conceitos, tanto filosóficos como científicos. E eles reunidos ali trazem uma reflexão de como o autoconhecimento, de como a expansão da consciência, como a saúde pode ser recheada de ideias novas. O corpo-mente da gente não gosta de ficar rígido e congelado. Ele reconhece movimentos de flexibilidade, de vulnerabilidade, do sabor da vida pelo diferente de mim, por aquilo que pode acrescer um pouco mais a minha própria experiência. Então seja muito bem-vindo a essa série de palestras e a palestra de hoje é uma alegria ter você aqui. Na palestra anterior eu expliquei um pouco como funcionará as próximas palestras que são pagas. Eu ofertarei 5 palestras que podem ser adquiridas uma somente, 3 ou 5. Então acompanhe nesse post nos anteriores, nesse vídeo nos anteriores, como você pode adquirir mais palestras nesse sentido. Essa palestra bônus é de fato um presente que interliga a Jornada Body Talk de 2021, que foi sobre os afetos, e a Jornada Body Talk 2022, que será sobre os arquétipos. A Jornada Body Talk foi uma iniciativa que eu empreendi para trazer colegas, tanto terapeutas de Body Talk como terapeutas de outras áreas terapêuticas, para falar dos seus saberes, para falar dos seus campos de atuação, para falar da sua experiência clínica. E nessa percepção fica cada vez mais saboroso perceber como quanto mais a gente conhece, mais a gente tem um potencial de cura. O corpo gosta de conhecer a si mesmo e a tudo que o atravessa. E é assim que eu puxo o tema da Jornada Body Talk 2022 para cá, para pertinho da gente, e começo a aquecer junto com você, assim como tá lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que fala sobre a Jornada Body Talk 2022. No Instagram tá lá já um aquece também com outros colegas Body Talkers que falam sobre arquétipos e Body Talk. Então é nesse aquece, é nessa percepção sobre os arquétipos que a gente inicia a nossa palestra hoje. Muito bem. Os arquétipos são um campo de saber muito antigo, que atravessa muitas literaturas diferenciadas, desde aquela mais metafísica até algo mais filosófico, porque tem interessado sempre a gente a perceber que quando um símbolo pode convergir uma série de comportamentos, tendências, um anúncio, um prenúncio até mesmo de afeto para com aquele símbolo, para com aquele arquétipo, ele tem uma força, essa ideia tem uma força. A ideia do guerreiro tem uma força, a ideia da mãe tem uma força, a ideia do sábio tem uma força. Esses arquétipos que reúnem para si como se eles fossem atratores de forças das nossas pulsões de experiência, fazem com que essas grandes ideias se tornem fortes, se tornem símbolos mesmo. Conscientes ou não, nós estamos, de alguma maneira, sempre jogando, de alguma forma é um bom verbo esse, jogando com os arquétipos. Eles, de alguma maneira, anunciam para nós o chamado do momento em que estamos, seja para guerrear, para ir à luta da vida, seja para maternar, inclusive a nós mesmos, nos recolhermos para cuidar e nutrir dentro de nós, seja outras ações que os arquétipos podem anunciar na nossa vida. Se você é familiarizado com o processo de autoconhecimento, você já se viu em fases predominantes de alguns deles, ou ainda você conhece que eles podem se interpor, né? Muitas vezes nós estamos mais tendenciosos, ou somos por identidade mais tendenciosos a um arquétipo na vida, mas de alguma maneira aquela situação, ou aquela dor, ou aquele momento, puxa a gente para um arquétipo novo, porque lá tem algo que a gente pode aprender um pouquinho mais. Então é nessa percepção das forças dos arquétipos na nossa vida
é que hoje a gente vai passar por uma literatura bastante pontual, que é esse livro do Dr. Amit Goswami, Consciência Quântica. Esse livro, ele traz uma nova visão sobre o amor, a morte e o sentido da vida, que é o seu subtítulo, e ele explica pra gente, insistentemente em todos os seus livros, o que é essa percepção quântica, o que é essa teoria física quântica que pode mudar nossa leitura do mundo, pode mudar nossa relação com aquilo que a gente acha que estaríamos sob controle, ou a gente acha que a nossa capacidade de observação teria controlado aquela experiência. Na verdade, a visão quântica vai mostrando que tantas probabilidades de relação, que infinitas possibilidades de relação descortinam níveis de consciência muito mais ampliados do que aquele que a gente estava acostumado a ler pela mente mais racional ou até mesmo por uma mente mais profunda. A psicanálise, desde o início do século retrasado, já teria nos colocado, do século passado, já teria nos colocado a possibilidade de ver que aquilo que parecia ser a consciência, na verdade, é eminentemente influenciada por uma profundidade imensa daquilo que se chama inconsciente, né? Daquilo que do nosso inconsciente afeta indiretamente o nosso viver, a nossa própria experiência. E é nesse sentido que é interessante perceber que, sendo o Body Talk um sistema integrado de relações inúmeras presentes no nosso corpo-mente, essas relações são nutridas pela experiência. Se essa experiência, de alguma maneira, está sendo influenciada, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, pelo inconsciente, é lá que a gente pode centrar um pouco mais do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento. Através de ferramentas como o próprio Body Talk, através da meditação, através de tantos outros sistemas integrados de saúde e percepção e desenvolvimento pessoal. Porque se lá estão guardadas tantas inúmeras coisas que me influenciam, é lá que de alguma maneira eu posso encontrar respostas novas. Aqui, a ideia do Body Talk é que se a gente descortina cada vez mais essas dinâmicas e relações em espirais do nosso corpo-mente, mais perto a gente está dessa comunicação com o nosso inconsciente mais profundo. E a gente vai perceber que uma das linguagens que a gente tem para falar entre esse consciente e esse inconsciente, percebam que isso é uma coisa só, mas a gente está aqui falando dessas relações. Uma das formas de linguagem, de comunicação dessas partes da gente são as nossas crenças adquiridas. Ou ainda aquelas que a gente traz de experiências às vezes inomináveis de um tempo muito difuso da nossa memória. Essas crenças, elas vão de fato agindo como uma voz ou como até mesmo como um dogma do nosso ser, né? Se você não fizer isso, você será aquilo, né? Se você não prestar atenção em mim, você será procrastinador. Se você não me der o amor que eu te exijo, você será preguiçoso, você será indulgente, né? Então, essas relações de si, então, essas relações de condicionamento reforçam e são, inclusive, atratoras de experiências. Se a minha crença é de que eu sou uma vítima do amor, o que eu vou provavelmente atrair? Situações onde eu serei a vítima do amor. Essas percepções de crenças ficam sendo regadas e cultivadas no nosso inconsciente. E o poder acessar esse inconsciente de várias formas, veja, não é uma garantia nem uma tentativa de controle. O inconsciente tem uma dinâmica completamente, eu diria, absurda, né? Ou seja, incontrolável, incondicionável, indomável, né? Mas ao acessar o inconsciente e aprender essa linguagem, a gente adere, a gente inclui na vida uma dinâmica intuitiva diferente. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai sentindo o perfume de algumas recorrências, de algumas repetições, ou ainda
perdão, de alguma possibilidade de compreender para onde a gente está indo. Qual é o propósito de tudo isso? Porque, sendo eminentemente uma espécie de vítima do amor, eu continuo procurando a completude ou a plenitude do arquétipo do amor. Eu vou falar do arquétipo do amor a partir de Goswami já já. Então, a possibilidade que a gente tem de entender as dinâmicas dos arquétipos é, de alguma maneira, um alento dentro da nossa jornada, ao decorrer da nossa jornada, porque a gente repousa em uma força. E nessa força a gente pode fuçar possibilidades e dinâmicas das quais essas forças arquetípicas podem nos ensinar algo que a gente ainda não aprendeu. Amit Goswami fala, então, que se estabelecem representações mentais desses arquétipos que a gente cria em muitas tradições no que ele chama de mente superior. E ele atribui aos arquétipos valores que enriquecem o conteúdo da alma. Então, é através dessa espécie de busca por enriquecimento da nossa alma que os arquétipos nos servem. Eles estão como forças disponíveis para a gente potencializar essa espécie de revisitação daquilo que a gente está insistindo em crescer, mas ainda não se tornou pleno, não se tornou íntegro, aquela força, por exemplo, do arquétipo do amor. Ele tem um conceito muito interessante lá pelas tantas do seu livro, eu estou falando lá pelas tantas, a gente está quase que no fim do livro, a gente está na página, eu vou ver para você, para poder ilustrar melhor. Exatamente, na página 187, ele fala então de uma espécie de pôquer do amor. Ele fala que a exploração aleatória possível que as nossas experiências podem trazer faz com que cada experiência traga uma parte da possibilidade desse arquétipo. Então, o arquétipo está lá como grande força, cheia de ideias em torno, por exemplo, do arquétipo do amor, e a minha experiência de vida vai, de alguma maneira, me levando para várias experiências diferentes, várias situações diferentes, onde eu exploro de forma aleatória possibilidades daquele arquétipo. A gente está aqui tentando cumprir uma determinada agenda de aprendizado. E lembrem-se, pode ser uma agenda consciente ou uma agenda inconsciente. Pode, inclusive, eu vou aqui complementar com um conhecimento do Body Talk, pode ser uma agenda consciente no nível físico. Toda vez que eu me apaixono, eu adoeço. Toda vez que eu encontro um amor ou estou diante de alguém e me sinto muito vulnerável, eu tenho uma espécie de confusão mental, me atrapalha. A gente não está falando aqui de paixão, a gente está falando de alguma patologia que te incomode, né? A gente está falando de alguma situação onde você se perde de você mesmo. Então, essas condições que o aprendizado nos impulsiona como uma agenda, pode estar inclusive em níveis inesperados, como eu disse, no nível físico, no nível mental, no nível emocional, né? Toda vez que eu conheço alguém e eu passo uma noite maravilhosa com alguém, no dia seguinte eu brigo com essa pessoa no café da manhã e vou embora, né? Emocionalmente eu bloqueio qualquer tipo de continuidade daquela agenda de aprendizados que minha alma busca para o arquétipo do amor. E ele diz que o propósito nesse sentido seria mesmo uma espécie de obediência a essa agenda de aprendizado. Ele nomeia, segundo a tradição hindu, isso de Dharma, né? Então, para aqueles que são curiosos para essa palavra, que eu acho que substitui muito bem a palavra propósito, na verdade até mesmo a amplia, o Dharma nada mais é do que a nossa possibilidade de continuar aprendendo, né? Aprendendo aquilo que a gente de alguma maneira se propõe a aprender. A diferença é que essa frase está num nível tão inconsciente, mas tão inconsciente que muitas vezes a gente perde a agenda, né? A gente perde a lista de tarefas que a gente se propôs. Então, como saber qual é esse subconjunto, esse conjunto de possibilidades e forças que a gente quer aprender, que a gente quer receber? Como saber, e ele pergunta assim, essa palavra, como saber então o seu propósito, né?
E é justamente através dos arquétipos que você vibra, atrai e representa. E acessar o inconsciente, então Goswami continua, pode se dar através dessas narrativas que justamente são representadas pelo próprio arquétipo. Uma das formas de representação é essa. Então, nesse pôquer da alma, ou seja, quais cartas você tem na mão para aprender aquilo que você está se propondo a aprender, é que pode deflagrar, como num pôquer, qual é o melhor conjunto de cartas que você pode dar para a vida, que você pode se dar, que você pode representar a sua força, né? E essa representação, esse conjunto, será que... Eu aprendi pôquer recentemente, gente, então eu tô bem familiarizada assim, com essa força que é você pegar na mão, na sorte aleatória, um conjunto de cartas e trocar 2 ou 3 para fazer a melhor combinação do seu arquétipo, né? Algumas cartas já anunciam qual é a força que você está vibrando agora, né? Então, Goswami continua falando que existiriam então alguns arquétipos que... são predominantes na nossa forma de ver a vida. Eu teria separado. Mas, de qualquer maneira, a gente vibra e anuncia quais são os arquétipos, achei, que a gente está mais predominante. Aqui não é, para quem é familiarizado com os arquétipos segundo Jung, aqui é uma releitura, né? Não é tão fiel e correlacionado, mas é bastante, uma releitura bastante... complexa e amplificada dali. Então, as profissões, por exemplo, que nós escolhemos, segundo ele, na página 187, estão direcionadas à exploração de um arquétipo. Os cientistas seguem o arquétipo da verdade. Os artistas seguem o arquétipo da beleza. Quase todos seguem o arquétipo do amor. Os líderes religiosos seguem o arquétipo da bondade. As pessoas de negócios seguem o arquétipo da abundância. Profissionais da área de saúde seguem o arquétipo da plenitude. Ele vai explorar alguns desses arquétipos nas páginas seguintes, mas é muito interessante perceber como eles podem ser virtudes e forças que atraem a nossa ação. Nesse caso profissional, mas no caso de Jung, no caso de tantos outros, as próprias cartas de tarô e muitos sistemas de ideias que fazem força arquetípica, nós tendemos a alguma ação forte para expandir um campo de ação da nossa própria alma. E qual é a relação que a gente pode estabelecer com tudo isso e o Body Talk? Aqui eu vou fazer uma breve divagação, porque nossa jornada Body Talk 2022 vai ser para isso, mas eu acho que é um bom ensaio para a gente pensar quais forças... Opa, não pode voar o papel. Quais forças estão em questão para a nossa saúde integral? Nós nos capacitamos a compreender no Body Talk essas narrativas, essas representações, essa fala arquetípica do corpo-mente. Numa sessão de Body Talk, isso vai sair provavelmente como uma orientação, a gente chama assim, ou pode vir mesmo até mesmo como uma definição, pode vir como uma força que influencia um órgão, uma parte do corpo, uma endócrina, pode vir como algo que esteve ou está presente em alguma experiência da sua memória ou da sua própria química. Então é muito interessante perceber como o nosso corpo é influenciado e atravessado mesmo, permeado por essas forças arquetípicas. Nós podemos compreender as cartas que a gente tem na mão, naquela metáfora do pôquer, e assim a gente pode perceber, ressignificar o nosso próprio Dharma, o nosso próprio propósito. Folha voa também. Os arquétipos são um tipo de linguagem muito convidativa para a sua apreciação. O corpo-mente mais profundo lê, sente, entende e fala essa linguagem. Qual arquetípico, então, atua em você hoje? Pode ou não sair numa sessão de Body Talk, pode ou não ser consciente para você, mas está presente naquilo que você atrai, naquilo que você está vivendo no seu dia a dia, naquilo que se deflagra no seu viver. É uma espécie de vibração. É uma espécie de tom da sua música, né? Muitas vezes você se vê, por exemplo, mais impetuoso, mais ríspido até, quando uma força de guerreiro vem para o seu dia a dia.
quando você quer conquistar, quando isso é da saúde, da sua expansão mais natural. Do mesmo modo oposto, você pode estar no momento, sendo você homem ou mulher, numa introspecção natural, buscando automaternagem, buscando o arquétipo da mãe que cuida, da mãe natureza, buscando inclusive a própria natureza para te apoiar, te suportar, te abraçar nesse momento em que você quer cuidar do dentro de você. Esse é um exemplo de opostos ou de forças que podem reger o nosso inconsciente, influenciando a nossa consciência, às vezes de forma inadvertida, através de crenças distorcidas do viver, e é ali que você pode sim viver a experiência terapêutica, de autoconhecimento, de introspecção e de investigação de você mesmo, para conhecer qual é o arquétipo da vez. Eu vou agradecer a sua atenção até esse momento, vou dizer que é uma alegria poder compartilhar esses conhecimentos e produzi-los, porque à medida em que eu vou falando, eu também vou aprendendo com a sua escuta, que eu aqui imagino junto comigo, e eu te convido a fazer parte, então, das próximas palestras, da escuta e participação dessas próximas palestras ofertadas. Vai ser uma alegria compartilhar mais e mais conhecimento com você. Um forte abraço.